Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1, e vamos ler mais uma vez até o 4. A temática permanece a da semana passada. Pais e filhos cheios do Espírito Santo. Nós iremos ler e vale a pena orarmos mais uma vez em seguida, a fim de que Deus fale ao nosso coração agora por meio de sua palavra, ok? Vamos ler e orar mais uma vez. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Permaneça com o texto aberto. Tenhamos uma outra palavra de oração. Querido Deus, é com temor e santa reverência que nos aproximamos da Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de tê-la em nossas mãos. Muito obrigado por um privilégio maior, que é termos a capacidade de lê-la, de compreendê-la. Contudo, Pai, sozinho nós não conseguimos. Que possa haver sobre os nossos corações uma intervenção poderosa do Teu Espírito, a fim de aprendermos. Aplica sobre, ó Deus, a nossa vida, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Inquestionavelmente, irmãos, ter família é uma bênção, contudo, criá-la para a glória de Deus, governá-la para a glória de Deus, não é uma tarefa fácil. Há coisas que nós não aprendemos nos livros, que tratam sobre como criar filhos, como ser o melhor marido, a melhor esposa. Nem sempre tudo aprendemos nos livros, a não ser que tenhamos a Bíblia Sagrada como, de fato, o manual de Deus, a biografia de Deus, a revelação de Deus, que nos ensina como sermos o melhor filho, o melhor marido ou a melhor esposa. O apóstolo... Oi. Deixa do jeito que está, do jeito que estava ótimo. Oi. Pronto, tá ótimo. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto a encher-se do Espírito Santo, a ser dominados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que é melhor ser cheio do Espírito do que embriagar-se com vinho, por exemplo, onde há dissoluções. A questão que o apóstolo Paulo tenta levantar é o que é que nos domina. E o domínio do Espírito Santo governa todas as relações humanas. Motivo do qual o apóstolo Paulo fala da relação marido e mulher, pais e filhos, e em seguida termina a primeira metade do capítulo 6, tratando da relação entre senhores e servos. Portanto, relacionamentos saudáveis são relacionamentos governados pelo Espírito Santo. Semana passada nós vimos que Paulo exorta os filhos a obedecer aos pais. E ele dá 3 fundamentos básicos para isso. Primeiro fundamento é que isso faz parte de uma lei natural. Deus criou. Dentro de uma economia, a família de Deus foi criada dentro de um formato, dentro de uma estrutura revelada pelo próprio Deus. Pai, mãe e filhos. Os filhos devem obedecer aos pais porque assim Deus criou desde o início. E todas as culturas, todos os povos, de todas as épocas, compreendem essa estrutura familiar. E quando há uma mudança naquilo que Deus estabeleceu, essas famílias conhecem um desajuste familiar, tragédias, perturbações, sofrimento.
Um outro fundamento para que o filho obedeça ao pai é a lei do próprio Deus. Deus revelou a Moisés, uma vez que Paulo faz uso aqui da citação do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O interessante é que Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. A promessa aqui, irmãos, é para que tudo te ocorra bem, tenha longos dias sobre a terra. Entendem a maioria dos estudiosos que essa promessa de longevidade sobre a terra está relacionada ao deleite por muitos e muitos anos na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó, ou seja, a terra de Canaã, aquela terra que mana leite e mel, conforme Deus havia prometido no passado. Se os filhos obedecessem aos pais, a orientação dos pais, o conselho dos pais, obedecessem e observassem a sabedoria dos pais, que representava Deus sobre as suas vidas, eles viveriam longamente sobre aquela terra. Entendem ainda os estudiosos que a aplicação desse texto do Antigo Testamento à vida da igreja no Novo Testamento é que o conselho do pai cristão, que continua sendo a primeira referência de autoridade sobre a vida do filho e que deve governar o filho no temor do Senhor, proporcionará o conhecimento da vida eterna, logo, longa vida, contudo agora na eternidade. E me parece, irmãos, que tem todo sentido. Quando nós entendemos que o primeiro modelo de autoridade na vida de uma criança são os pais. E dentro da estrutura familiar cristã, os pais representam Deus na vida dos filhos. Não é à toa que Deus colocou esse mandamento: honra teu pai e tua mãe. Está lá nos 10 mandamentos, e honrar pai e mãe correspondem a honrar o próprio Deus. Contudo, é importante que os pais compreendam que eles são os responsáveis por educar os filhos. Eles são os responsáveis por ensinar o caminho da obediência aos filhos. Por natureza, todos os seres humanos são rebeldes, obstinados no coração, já nascem em pecado. E um filho tem naturalmente dificuldade de obedecer ao pai. Cabe ao pai instruí-lo no caminho da obediência, no temor do Senhor. Muito bem. Hoje à noite nós passamos para a segunda parte. Trabalhamos a ideia do filho que deve ser obediente, mas agora nós tratamos, ou iremos tratar, do papel dos pais na educação dos filhos. Paulo, ele apresenta o papel dos filhos, agora o papel dos pais. Ele traz 2 exortações em relação aos pais. Uma exortação negativa, essa é a primeira. Pais, não irritem os vossos filhos. Algumas traduções traz: pai, não suscite a ira aos vossos filhos. Uma segunda exortação, ela é positiva. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou, criem-nos na disciplina e no temor do Senhor. Muito bem, irmãos. São 2 partes, 2 exortações e muitas lições para essa noite. Primeira delas, parte da perspectiva negativa. A pergunta aqui é: como é que um pai ou uma mãe, vamos tratar no sentido genérico, como é que os pais suscitam a ira ou irritam os filhos? E daí é interessante porque nós encontramos filhos trabalhosos, mas há muito pai e mãe que dá trabalho aos filhos. Eu quero lhe dar uma lista de algumas coisas que podem acontecer. Entendendo que na cultura judaica, entendendo que na cultura romana dos dias do apóstolo Paulo, o pai exercia uma autoridade absurda sobre a vida do filho. Aquilo que extrapolava qualquer limite. Por exemplo, um pai nos dias do apóstolo Paulo
podia deliberar qualquer coisa sobre o filho, enquanto vida ele tivesse. Podia, inclusive, escravizá-lo, submetê-lo a maus tratos físicos, consentir, inclusive, na sua morte. Não é esse tipo de autoridade que Paulo convoca a igreja a ter sobre os seus filhos. Não é esse tipo de autoridade que Paulo convoca que os pais cristãos tenham sobre os seus filhos. Um pai, uma mãe, ele deve governar o seu filho a partir de uma vida cheia do Espírito. Mas como é que os pais podem irritar os filhos? Em primeiro lugar, com super proteção. Você quer super proteger o seu filho, você irá levá-lo a uma vida frágil, uma vida derrotada, uma vida que não compreende que ela é difícil de se viver. Às vezes os pais super protegem os filhos pensando que estão fazendo o maior bem da vida para eles. E com isso eu não estou dizendo que um pai e uma mãe não devem proteger o filho, deve, mas superproteção é o exagero de uma coisa que dentro da medida é bom. É quando nós não consideramos a possibilidade, por exemplo, do nosso filho tropeçar e cair. Nós estamos sempre impedindo que ele tenha algum nível de sofrimento. Nós estamos sempre impedindo que ele viva a vida, que ele tenha os seus confrontos, os seus momentos difíceis. Ele nunca pode fazer nada, nós super protegemos, nós sufocamos a criança, não deixamos ela respirar, ela tocar no chão. Pensando que estamos fazendo a coisa mais correta da face da terra. Você lembra de Labão? Ele tinha 2 filhas, Raquel e Lia. Me parece que ele protegia aquelas moças a ponto de não permitir que elas casassem. Jacó trabalhou 7 anos por uma, depois casou com a outra, mais 7 anos. E quando, depois de muito tempo, elas foram embora, saindo da casa do seu pai, para viver com seu marido, elas reclamaram do pai, dizendo que ele não fez necessariamente o bem para elas. Às vezes nós super protegemos a criança, não queremos que ela cresça. Os nossos filhos, irmãos, um dia serão adultos, nos respeitarão, nos obedecerão, seguirão as nossas instruções, mas haverá um dia em que elas casarão, sairão da nossa casa, viverão a sua própria vida, e nós temos que prepará-la para isso. Superproteção é nocivo à vida da criança. Tem um outro detalhe aqui: excesso de complacência. É o extremo oposto. Enquanto que eu protejo o meu filho demais para que nada lhe aconteça exageradamente, pode acontecer o extremo oposto. Ela é livre demais. Ela pode fazer tudo o que ela quer. E há pais que são excessivamente complacentes. Não colocam limites na criança. Não colocam limites, não há fronteiras. A criança sempre pode tudo. Tudo é permitido, não há regra. Nada sinaliza que ela pode parar. Ela é livre para fazer o que ela quiser, o que ela quer bem entender. E necessariamente isso também não é saudável. Todo mundo, irmãos, precisa de limites. Toda criança precisa saber que há barreiras que não devem ser transpostas. Foi o próprio Deus quem estabeleceu isso em sua palavra. Você já leu a Bíblia toda? Se não, tenha essa experiência de ler a Bíblia toda, e você vai perceber que Deus diz muito mais não do que sim. Ninguém vive sem um não. E às vezes nós absorvemos uma postura mundana, uma postura moderna, secular, concepções de filosofias e ideologias modernas e até de algumas ramificações da psicologia, que diz que nós não podemos contrariar os nossos filhos, que eles são capazes de discernir
e fazer as suas próprias escolhas. Isso é, irmãos, uma disposição mundana que levará os nossos filhos e a nossa família ao caos. Um pai e uma mãe têm que estabelecer limites, sim, sobre os seus filhos. Tem que ensiná-lo o que é certo, o que é errado. Tem que conduzir, tem que mostrar para ele por quê. Porque uma criança, até ela sair do seu período infante, ela não tem a capacidade de discernir nem o que coloca a sua vida em risco. Ela não tem a capacidade de refletir nas ações do presente, se aquilo terá prejuízos futuros ou não. Portanto, enquanto o seu filho desfrutar da sua infância, é você, enquanto pai e mãe, quem determina os limites sobre ele. Agora, olha só o contraponto. De maneira positiva, os limites impostos não devem ser opressores. Eu não posso estabelecer tantos os limites a ponto de super proteger e nunca achar que o meu filho é capaz de fazer algo por ele mesmo. Nós temos que encontrar um equilíbrio nas coisas. Nós temos que discernir aquilo que é melhor para os nossos filhos, nem a superproteção, nem o excesso de complacência. Você já viu aquela ideia? Você já encontrou aquela mãe ou pai, ou talvez até você mesmo já cometeu esse erro, de achar que todos os filhos, de todas as crianças da rua, são indignas de estar com o seu. Todas as crianças da vizinhança têm defeitos e problemas, mas o seu filho é o padrão da perfeição. Quando chega uma notificação da escola dizendo que ele desobedeceu a professora, bateu no coleguinha, foi irreverente na hora do intervalo, não obedece às regras, você vai lá na escola brigar com a professora porque ele não tem a condição de fazer aquilo. Aí onde é que você se engana? O seu filho também é filho de Adão. O seu filho também é herdeiro de uma natureza pecaminosa que deu sua origem lá no Éden. Portanto, cuidado com o excesso de complacência. Você aborrece os seus filhos. Sabe por quê? Porque ele vai crescer. E vai ficar um adolescente, um jovem, um adulto que quer viver sem limites. Se você não ensinar o seu filho a lhe obedecer dentro de limites, ele não vai obedecer a professora na escola. Consequentemente, quando ele tirar a sua habilitação, a carta de motorista, ele não obedece o sinal de trânsito, ele não obedece o guarda, ele não obedece nenhuma autoridade, porque quando ele era criança, a autoridade que estava sobre ele não impôs limites. Mas tem um outro detalhe. Criança não respeita quem não se apresenta diante dela com autoridade. Uma criança, ela não ama o pai que não lhe põe limites. Não tenha dúvida disso. Quando você vê um filho desobedecendo, desrespeitando, falando de maneira bruta, áspera com o pai, é porque o pai não lhe ensinou a obedecê-lo. Kátia, certa vez, me contou uma história muito interessante. Kátia falou que quando ela era pré-adolescente na escola, ela tinha uma amiga que quando a turminha se juntava e dizia, depois da aula, vamos para tal lugar, ela corria no orelhão e ligava para o pai e a mãe e dizia, pai, eu posso ir? O senhor deixa? Aí desligava o orelhão e dizia, eu vou, meu pai deixou. Mas depois descobriram que na realidade ela não ligava para ninguém. Mas ela queria ter a experiência que a maioria dos amigos dela de turma tinha, que era alguém para dar satisfação. Que era ter alguém que mostrasse autoridade sobre a vida dela, que impusesse limites, mas ela não tinha. E ela tinha falta, uma carência afetiva de autoridade. Toda criança precisa ter limites. Você não está respeitando o seu filho, deixando ele fazer tudo
que ele acha que é certo, você está levando ele para o abismo. Mas há um terceiro ponto aqui, de como podemos aborrecer os nossos filhos. Favoritismo. E isso é realidade em casas de pais e mães que têm mais de um filho. Quando nós somos filhos únicos, nós corremos o risco de sermos extremamente mimados. Eu, em alguma medida, desfrutei disso. Em alguma medida, não tanto. Não tanto porque, apesar de eu ser filho único da minha mãe, eu tenho 3 irmãs por parte de pai. Mas da minha mãe eu sou filho único. Eu fui criado pela minha mãe, por minha avó e por tantas outras tias. E daí você já entende que o melhor pedaço da galinha era meu. Não é? Tinha uma reserva dentro da geladeira que era só minha. Em alguma medida eu sei o que é isso. E isso traz problemas lá na frente, porque gera um sentimento muito egoísta de você ser o centro da atenção de todas as coisas. Eu não fui mais porque moravam em alguns períodos na casa da minha avó quase 14 pessoas. Primos e primas, e daí tudo tinha que ser compartilhado. Mas em famílias onde há mais de um filho, o pai não pode correr o risco do favoritismo. Gosta mais de um do que do outro. Todos são seus, herança do Senhor. Nenhum é melhor ou pior do que o outro. Você já viu como nós prejudicamos os nossos filhos, como dizendo assim: menino, pare com isso, seja igual ao seu irmão. Faça igual ele. Você supervaloriza um ao passo que você destrói a integridade do outro. Cada um tem as suas falhas, os seus defeitos, e cada um tem as suas qualidades. Trabalhe o defeito daquele sem dizer que ele deve ser igual ao outro, porque o outro é tão problemático quanto esse. Você lembra o que aconteceu na casa do velho Isaac? Isaac preferia quem? Esaú. E a sua esposa, Rebeca, preferia quem? Jacó. Isaac preferia Esaú porque Esaú era um homem da caça, era um homem do campo, era um homem que ia e trazia a presa na mão. E Isaac gostava ainda do guisado que Esaú fazia com a caça que ele mesmo trouxe do campo. Ao passo que Jacó era um homem mais caseiro, ele era mais doméstico, enquanto que o outro era mais do campo. E daí Rebeca preferia Jacó, ao passo que Isaac preferia Esaú. O que foi que isso trouxe, irmãos, dentro da família? Desequilíbrio, divisão. Houve um momento em que Jacó, o preferido na mãe, se mancomunou com ela para enganar o pai, consequente o filho, cujo irmão Jacó já havia enganado 2 vezes. Mas por que os filhos agiram dessa forma? Porque os pais assim ensinaram. Você quer um outro exemplo? Um pouco mais à frente, o próprio Jacó reproduziu na vida dos seus filhos o mau exemplo dos seus pais. Porque ele tinha 12 filhos e preferiu quem? José, a quem lhe deu uma túnica cara de várias cores, e por inveja dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo ao Egito, e apesar de Deus ter revertido tudo aquilo para o bem, havia problema dentro da família. Preferências. Um pai e uma mãe tem que tratar igual. Se você não pode dar os 2, não dê a nenhum. Se você só pode dar uma coisa, divida no meio e dê para os 2. Mas nunca supervalorize um em detrimento do outro. Nunca diga aquele que tirou nota baixa, está vendo, faça como o seu irmão. Aquilo diminui a pessoa, oprime o coração da criança, porque ela não tem a capacidade, a maturidade emocional para suportar tamanha coisa. E mesmo que naquele momento ela não lhe diga nada, porque não tem como discernir, ela guarda no coração.
E no tempo certo ela vai desfrutar de mazelas, de transtornos, que foi promovido por uma atitude errônea dos pais, quando ele deveria amar os dois, ou os três. Mas tem um outro detalhe aqui, que podemos irritar o coração dos filhos. Objetivos não realistas. Você já percebeu que há pais e mães que tinham um ideal de vida e não alcançaram e querem se realizar na vida dos filhos? O desejo do pai era ser um grande jogador de futebol, ele não chegou a ser a metade do que ele queria ser, e colocou toda a carga de tudo que ele queria ser no lombo dos filhos, e estabelece um objetivo fora da realidade. Eu estava lendo recentemente um livro do pastor americano John MacArthur, e ele fala de uma novela norte-americana que traz uma cena muito interessante. O pai fica irritado com o filho, coloca o filho sobre o lombo do cavalo. E a criança começa a chorar e a se tremer, porque ele tinha medo de cavalos. E o pai diz: você vai aprender a montar cavalo, nem que eu tenha que amarrar você sobre a sela. Porque antes de você andar, eu já montava cavalos. Aí a mãe, Sally, diz: mas ele não é você. Mas ele é meu filho. Ele tem que montar cavalos. Mas ele também é meu filho. E eu não monto cavalos. E ele nem é seu filho só, nem é só meu filho. Ele é ele. Há momentos que nós temos que respeitar a individualidade dos nossos filhos. Houve um tempo que eu quis ser um grande atleta, não cheguei a ser a metade daquilo que eu idealizava para mim. Mas eu não posso projetar aquilo que eu desejei ser e não consegui sobre a vida do meu filho, porque eu irei oprimi-lo, estabelecer sobre ele objetivos não realistas. Ao invés de acharmos que o nosso filho tem sempre que ser o nota 10 da escola, é mais fácil conduzi-lo a esse ideal elogiando a nota que ele tira. Painho, a minha nota foi boa, ótima, mas pode melhorar. Vamos estudar mais. Ao invés de dizer que é horrível, que ele tem que ser o melhor a qualquer custo. Temos que ter cuidado, irmãos, com os padrões e com os objetivos que nós estabelecemos aos nossos filhos. Às vezes são irreais, estão fora da realidade, estão acima das capacidades que ele pode ter. E há pais e mães que mesmo o filho sendo nota 10, ele quer que seja nota 10,5. Li recentemente um artigo de uma jovem que, quando esse pastor que publicou o artigo chegou, ela estava dentro de uma sala acolchoada. Você sabe o que é uma sala acolchoada? É uma sala de um hospital psiquiátrico. Ela surtou. E por que ela surtou? Quando ela saiu da crise, quando ela saiu do surto, voltou ao seu estado normal, ela compartilhou com o pastor: por mais que eu faça, eu nunca consigo satisfazer a vontade e os desejos da minha mãe. Por exemplo, a menina limpa a casa, a mãe diz: ainda não está bom. Ela limpa de novo, ainda não está perfeito. Tira a nota 10, eu quero ver na próxima prova. São coisas, irmãos, fora da realidade. Uma criança, ela não consegue suportar isso por muito tempo. Todo mundo tem o seu limite. E quantos pais não oprimem os seus filhos quando estabelecem objetivos fora da realidade? Coisas que nem nós mesmos conseguimos alcançar, por mais que sejamos proativos, por mais que sejamos capazes, inteligentes, habilidosos em alguma área, os nossos filhos são indivíduos que devemos respeitar a sua individualidade e a sua competência em alguma área.
Resultado, essa moça volta para casa e voltou para o caldeirão, para a panela de pressão novamente. E continuaram as cobranças, os objetivos continuaram cada vez mais altos. Resultado, suicídio. A minha vida é inútil porque nada do que eu faço é suficiente e bom para que a minha mãe e o meu pai me dê um elogio. Você faz ideia do que um elogio pode fazer no coração de uma criança? Toda criança gosta de desenhar, mas vamos ser sinceros. Até ela aprender as técnicas e a habilidade do desenho, eles são horríveis. Mas por que é que você tem que dizer? Você tem que respeitar a limitação dele e dizer, poxa vida, está lindo. Porque ela fez o máximo que ela sabe. E diga-se de passagem, com o tempo, com 7 anos de idade, é o caso do meu, tem mais habilidade do que eu, que sei desenhar uma casa, porque é um triângulo, puxa o retângulo, bota uma porta no meio. E o meu já tem a habilidade de olhar para um desenho e tentar reproduzir do lado, e olha que às vezes até se aproxima, mas por mais desfigurado, por mais abstrato que seja, é lindo, é o máximo. Aí ele olha para você com aquela cara de alegria e diz, o senhor gostou, papai? Gostei. Eu posso colar na porta do guarda-roupa? Cola, vai lá. Você não pode exigir mais do que a criança pode fazer. Estabeleça ideais, estabeleça objetivos que são reais. Às vezes nós cobramos do outro aquilo que nós não temos condições de alcançar. Nunca alcançamos. Não irrite o coração do seu filho. Você quer ver outra coisa? Negligência. Pais que não consideram a presença dos filhos. Eles existem. Mas os pais trabalham demais. Não tem tempo para dar aos seus filhos. Eles estão preocupados em dar coisas. E o filho fica procurando um tempo para dizer, pai, um pare, eu não quero videogame, eu queria o senhor brincar de bola comigo, soltar pipa. E às vezes nós negligenciamos o tempo, negligenciamos a presença da criança. Ou estamos trabalhando muito fora, ou estamos cansados dentro. E quando estamos fora, não estamos com os filhos. E quando estamos dentro, cansados, também não estamos com os nossos filhos. E eles querem brincar, eles querem pular, eles querem jogar-se em cima de nós. E nós não temos paciência e negligenciamos. E eles não escutam que nós o amamos. Negligência com as necessidades reais dos nossos filhos os levam à irritação. Pais, não irritem seus filhos. Por fim, dessa primeira parte, excesso de disciplina. Perceba que Paulo diz em seguida, antes crie-nos segundo a disciplina ou a instrução no Senhor. E disciplina, irmãos, deve ser algo real. Toda criança tem que ser disciplinada, mas cuidado com o excesso. As Escrituras, inclusive, à luz de Deuteronômio, nos orienta, se necessário for, usar a disciplina, inclusive física. A vara de correção, nós iremos ler esse texto já já, mas cuidado com o excesso de disciplina. Cuidado com a rigidez. Tudo tem o seu limite. É necessário que haja flexibilidade. Nem sempre aquela ideia de olhar pelo rabo do olho é a mais ideal. O filho, ele tem que temer o pai e a mãe, mas não ter medo dele. Ninguém obedece por muito tempo quem tem medo. Porque logo ele vai crescer.
vai perder o medo, vai perder o temor. E medo e temor é destituído de respeito. Nem sempre eu respeito quem eu tenho medo. Quando o medo vai embora, porque as crianças crescem, envergam, criam envergadura, elas criam coragem e não obedecem mais os pais. Por quê? Não aprenderam a respeitá-lo por amor, mas por medo. Por quê? A disciplina era excessiva. E nós temos que saber, irmãos, o momento certo de disciplinar os nossos filhos. O oposto da disciplina excessiva não é a ausência de disciplina. Paulo deixa isso claro. O oposto do excesso não é a ausência completa. Tem que haver a medida. E nós temos que entender muito bem que há um momento de sermos mais firmes nas palavras. Há um momento de, além de sermos firmes nas palavras, é necessário colocar a criança em disciplina, colocando ela em abstinência de algo que ela gosta, para ela sentir que a sua desobediência tem consequências. E há momentos de corrigirmos, se necessário for, com aquela boa palmada corretiva. Mas isso não quer dizer espancamento, de jeito nenhum. O doutor Martin Lloyd Jones, o pregador da Catedral de Westminster, até o século XX, meados do século XX, ele disse que a melhor forma de disciplinarmos o filho nesse sentido é deixando a ira passar, acalmar o coração, chamar a criança a dizer: eu vou fazer isso com você porque você fez isso, isso e isso. E por mais que você hoje não compreenda, o seu pai vai lhe corrigir dessa forma porque lhe ama. Porque, meu irmão, há momentos que, se você for disciplinar o seu filho fisicamente no momento da ira, você corre o risco de quebrar ele no meio. E aí não é disciplina, é excesso. E os problemas podem ser inimagináveis, em alguns momentos irreparáveis. Portanto, Paulo, irmãos, recomenda de maneira negativa: não irritem seus filhos. Mas agora vem um lado positivo, que é exatamente o oposto de tudo isso. Proteja o seu filho, mas não com superproteção. Compreenda o seu filho, seja parceiro, mas não com complacência excessiva. Não faça favoritismo, não negligencie a presença dele na família e evite o excesso na disciplina. A criança, na perspectiva de Paulo, faz parte da comunidade da fé. Paulo está falando para uma família que deve ser cheia do Espírito Santo. E aqueles pais, mães e filhos que são cheios do Espírito Santo, eles compreendem os princípios que Deus revelou na palavra para que ambos vivam. Há uma definição de papéis, tanto para um quanto para o outro. Mas há agora a segunda parte do texto. Antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É muito interessante aqui, porque a palavra instrução é a tradução da palavra grega paideia, que significa ensino, instrução, treinamento ou criação. A palavra treinamento cabe aqui, porque um filho tem que treinar, o pai tem que treinar o filho no temor do Senhor. Treinar para quê? Para viver a vida. Treinar para quê? Para servir a Deus. Meus irmãos, a maior herança que um pai crente pode deixar para o seu filho, falei domingo passado, repito, cabe novamente, não é a faculdade, não é o carro, não é a casa própria, o apartamento. Hoje é muito comum os pais trabalharem para que os seus filhos adquiram um apartamento antes mesmo de ter uma noiva para casar. Mas essa não é a maior herança.
Esse não é o objetivo. A maior herança que um pai pode deixar para o filho é o temor do Senhor, é o ensinamento na lei de Deus, é ensinar o filho que além dele há uma autoridade maior que deve ser respeitada, e é o próprio Deus. E é o próprio Deus, o Evangelho. Já falei para os irmãos aqui, eu encontrei há alguns anos atrás, era uma ovelha minha, uma antiga ovelha, ele me procurou angustiado, morava na parte de trás da casa do seu sogro e da sua sogra. E geralmente esse tipo de relacionamento não se perpetua a paz e a tranquilidade. Chega os momentos do confronto. E o proprietário se sente no direito de dizer, também você mora aqui de favor. É comum acontecer isso. E daí ele ficou profundamente triste, angustiado, me procurou e disse, pastor, o que é que eu faço? De fato, eu moro de favor na casa dos pais da minha esposa. Eu, no momento, não tenho como sair, não posso pagar aluguel, não tenho condições de comprar um imóvel, nem nos programas do governo eu tenho como me enquadrar no momento. O que é que eu vou deixar para os meus filhos quando eu morrer? Olha a preocupação. Eu disse, meu irmão, quando você partir dessa existência, mesmo que você não deixe um friso, uma agulha, deixe uma vida piedosa, deixe o temor do Senhor, crie os seus filhos à luz do Evangelho, porque eles crescerão, eles trabalharão e muito provavelmente terão mais recursos do que você, e eles farão por você o que você não teve condições de fazer por eles, porque você os ensinou. Deixe de herança o que aproxima os seus filhos diante de Deus. Deixe de herança o que proporciona a vida eterna aos seus filhos. Isso é o mais importante. É bem verdade que nós zelamos por ele. Pagamos a faculdade, damos a manutenção, o pão diário, até ele poder trabalhar e compartilhar das despesas da casa. Quer uma sugestão, meu irmão? Quando o seu filho começar a trabalhar, não diga que ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, não. Ensina ele a separar o que é do Senhor, guardar uma parte e dê alguma coisa na dinâmica da sua casa para ele fazer. Sabe por quê? Você está treinando ele a ser um homem e uma mulher de responsabilidade. Pague pelo menos a internet que você usa. Parte da conta da água que você toma 3, 4 banhos por dia, para que ele aprenda, porque um dia ele vai casar, e se você mimar demais, ele não vai saber nem fazer a feira, junto com a sua esposa. Treine o seu filho, ensine, mas ensine no temor do Senhor. Muito bem, uma pergunta que nos leva a nos aproximar do fim. Como cuidar do coração da criança? Como fazer isso? Como instruí-los no temor do Senhor? Primeiro lugar, preste bem atenção. Primeiro lugar, ensine-os ou ajude elas, as crianças, a entender que há pecado em seu coração. Ensine a criança que a sua desobediência não é necessariamente algo sem resposta. Ela é desobediente porque ela é uma pecadora. Ela é desobediente porque há pecado em seu coração, porque o mal habita nela, porque ela é herdeira de Adão, porque ela tem uma natureza pecaminosa, e não se engane, a criança entende isso. Fazem 2 anos que eu fui buscar o meu infante na escola. Fiquei do lado de fora, a Cátia entrou, e pela cara dele, ao lado da mãe, eu entendi que havia alguma coisa errada. Eles não vieram logo para o carro. Sentaram no meu fio na calçada da escola, e eu entendi que algo de grave havia acontecido.
E daí ele disse assim a Kátia: mamãe, ore por mim. Mas por que, Cainão? O que foi que aconteceu? O meu coração está sujo. Será que Jesus me perdoa, mamãe? Ela disse: meu filho, você está me deixando preocupado. O que foi que aconteceu? Mamãe, os meus coleguinhas falaram palavrão aquele, que a senhora já me disse que eu não deveria falar, mas mamãe, saiu da minha boca. O que é que eu faço agora? Será que Jesus, mamãe, vai me receber no céu? E ele só tinha 5 anos. Kátia explicou para ele que o pecado era real, que ele era o pecador, sim, mas que havia graça que superabundava sobre o seu coração. Ensine o seu filho o que é desobediência. Ensine o seu filho a quem ele está afrontando além de você. Não pense que ele é inocente, mas deixe a realidade do pecado patente e real aos seus olhos, para que ele tenha pavor, para que ele sinta a necessidade de um dia desejar Deus, por saber que o seu pecado diante de Deus o condena, o levará ao inferno. Deixe claro que quando você diz não põe o dedo na tomada, e ele corre lá, ele vai levar um choque. E você faz isso porque a Bíblia chama essa realidade de pecado, que é desobediência a Deus. Você percebeu que nós subestimamos as crianças em questões espirituais? A criança conhece todos os desenhos animados, questões que nem você sabe. Ela consegue discernir o filme, os brinquedos. Ela consegue entender as regras do futebol, discute táticas de jogos no campo. E às vezes a gente acha que ela não pode entender questões espirituais. Por que é que Deus disse a Moisés: instrua seu filho em todo o tempo, caminhando, sentado à beira da porta, ensina o teu filho, impregna nele a palavra. Nós temos, irmãos, pais, famílias com problemas, famílias cristãs com problemas porque não ensinaram o evangelho aos seus filhos. Terceirizaram, caíram no erro da negligência, terceirizaram o ensino, deixaram para a igreja, deixaram para a escola. A escola é responsável pelo ensino científico e acadêmico dos nossos filhos, mas mesmo assim nós temos que pegar o livro e ver o que eles estão aprendendo. A igreja é responsável por dar o suporte complementar da doutrina cristã aos nossos filhos, mas eu e você, eu pai, você que é mãe, é responsável por educar e ensinar o filho na vida espiritual, no evangelho, é o pai e a mãe. A escola bíblica, a escola da Bíblia infantil é um complemento. Quem doutrina é os pais. Ensina ele o que é desobediência. Ensina ele o que é pecado. Mas, em segundo lugar, ensine a recorrer à graça. Meu filho, enquanto você pecar, você só será obediente a Deus, a papai e a mamãe, se você entender o que é a graça de Deus, o recurso da graça, o que é se arrepender, o que é dar um passo em uma outra direção, o que é curvar a mente e o coração, o que é deixar-se ser vencido por Deus. Enquanto você quiser prevalecer em tudo que você quer fazer, enquanto você quiser fazer valer sempre a sua vontade, você vai me desobedecer, você está pecando, mas quando você deixar a graça lhe vencer, quando você entender que isso é desobediência, que Deus perdoa os seus pecados, aí sim, ensine o que é a graça, ensine os seus filhos, que tudo que vem de Deus não é por mérito.
E que o único pecado que Deus perdoa, o único pecado que Deus não perdoa na vida do crente é aquele que não é confessado. Ah, irmãos, quando nós descobrirmos isso, a gente vai perder aquela ideia, meu Deus, meu filho vai entrar na faculdade, o que será dele? O que será dele? Mas por que a gente fica com o coração apavoroso? Porque nós não temos certeza que ele está doutrinado. Nós não temos certeza que ele conhece a Deus. Nós não temos certeza que fizemos o nosso bom trabalho. Certa vez, alguns familiares me disseram, deixa Kainan conosco. Eu disse, é domingo, é dia de ir para a igreja. Mas uma vezinha, eu sei que é uma vez, e uma vez ou outra eu vou deixar. Não há problema. Mas isso não pode se tornar regra, porque eu só tenho uma infância para encharcar o coração do meu filho com o Evangelho. E daqui a pouco ele é um adolescente, eu não terei mais a mesma condição e acesso que eu tenho enquanto ele tem apenas 7 anos. Portanto, eu não abro mão, a não ser que seja uma exceção honrosa e que eu, ou Kátia, não tenha condições de fazê-lo ler a Bíblia em casa, de trazê-lo à igreja sempre que pudermos, eu não abro mão. Paralelo a isso, ele tem outros 5 dias da semana para brincar, para se divertir, mas no dia de culto, é dia de culto, porque lá na frente, meu irmão, o tempo não vai voltar. E mesmo que ele faça uso do pecado dele, desconstruindo tudo o que eu ensinei, eu não vou ficar perturbado na minha cabeça com sentimento de culpa porque eu não ensinei. É o pecado dele, não a minha irresponsabilidade. Certa vez, conversando com a irmã, pastor, o que é que eu faço? Eu devo deixar minha filha namorar? Ela já tem 16 anos, adolescente, 17, sei lá. O rapaz tem 25. Eu já conversei com algumas pessoas e o conselho que me disseram, olha, é melhor deixar do que ela fazer escondida. Então, já que ela vai fazer escondida, deixa. A pergunta que eu fiz foi, você educou sua filha para isso, para fazer coisas escondidas? Não. Ela nunca mentiu para mim. Eu nunca peguei ela fazendo nada escondido. Segunda pergunta, você autoriza, você acha que é coerente? Ela disse, não, muito provavelmente esse rapaz, 25 anos, já mais experiente, já deve ter tido até uma relação íntima com outras mulheres. E eu não acho que vai ser saudável para minha filha, que não alcançou nem a maioridade. O que é que eu faço? Chame a sua filha. Diga as razões do porquê você não autoriza. Porque enquanto ela estiver sobre a sua autoridade, ela tem que lhe obedecer. Fale com carinho. Mostre as razões do porquê você não autoriza. Mostre o caminho que é difícil, é árduo. Ela não terá condições de casar em breve. E muito provavelmente isso termina em pecado. Confie no que Deus lhe deu para instruir a sua filha. Ela fez. E com tristeza no coração, a moça se despediu do rapaz e disse, não posso namorar com você, porque a minha mãe não deixa. E ponto final. Mas se você resolver fazer isso na adolescência, não dá certo. Tem que começar no braço, a mostrar o caminho em que deve andar. Por fim, ensine-os a obedecer a Deus. Gere no coração dos seus filhos o temor do Senhor. Ensine que há um Deus poderoso, misericordioso, que exige reverência e obediência restrita a Ele. Que se não obedecermos a Deus, colheremos as consequências de uma vida de desobediência. Resumindo esses 3 últimos pontos, transmita o Evangelho aos seus filhos
meus irmãos. Ensine o pecado, ensine, perdão, o que é pecado, ensine a graça, ensine a obediência, ensine o evangelho. Os lares estão sendo destruídos porque o evangelho não está dentro das famílias. Perdemos muito tempo nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, assistindo coisas no YouTube. Perdemos muito tempo cuidando do cachorro, do gato, e esquecemos dos nossos filhos. Pelo amor de Deus, são os filhos que Deus lhe deu por herança. E você tem que dar uma atenção especial a ele. Ensina. Como é que está a sua família? Como é que está o contexto familiar? O seu. Você conhece essa realidade que a Bíblia propõe para a família? Alguém aqui, por exemplo, que não conheceu a vida de Salvador. E percebe que a sua vida, a sua casa é um caos. É importante você entender que só quando o Senhor Jesus entrar na sua vida, entrará equilíbrio, entrará harmonia ao caos que há. Mas é necessário que você noite. É necessário que você abra o coração essa noite. É necessário que você tenha o evangelho. E entenda o evangelho tem princípios para toda a família, toda a nossa vida. O evangelho norteia o nosso casamento, o evangelho norteia a nossa relação parental. E esse evangelho norteia a nossa relação de trabalho. E patrão, empregado, senhor e servo. O evangelho não é a vontade de Deus para filhos, homens, como adorar a Deus. Você é uma família cheia do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo. Uma família temente a Deus. E o temor do Senhor receba. E o temor a Deus opera tudo. Disciplina seus filhos, o temor do Senhor. Faça isso. Ensine o evangelho. Você vai ver. Vamos lá, Senhor. O evangelho vai se aproximar. Podem se preparar também